O despertar que antecede a virada. Você está ouvindo estas palavras nesta noite porque houve um encontro espiritual preparado para você. Entre tantos conteúdos espalhados pelo mundo, entre tantas vozes que se levantam todos os dias, o seu coração foi conduzido exatamente para este momento de reflexão. Não foi o algoritmo que decidiu, foi o céu que permitiu. Existe um mistério suave na maneira como Deus trabalha com aqueles que o buscam. Ele sabe a hora em que estamos prontos para compreender. Ele conhece o instante em que a alma precisa ser tocada. Talvez o seu dia tenha sido cansativo. Pode ser que você tenha chegado até aqui carregando pesos invisíveis, preocupações com a família, desafios no trabalho, incertezas sobre o futuro, batalhas emocionais que ninguém ao seu redor imagina. A noite costuma revelar aquilo que o barulho do dia esconde. Quando as luzes se apagam e o silêncio toma conta do quarto, ouvimos com mais verdade a voz interior. E é justamente nesse território íntimo que Deus começa a agir. A palavra do Senhor nos ensina no Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a primeira verdade que precisa repousar dentro de você. O milagre nasce quando aprendemos a aquietar o espírito. Deus não disputa espaço com a ansiedade. Ele encontra lugar em um coração que desacelera. Por isso, antes de qualquer entendimento mais profundo, antes de qualquer bênção exterior, o convite divino para você hoje é muito simples. Pare, respire, descanse e apenas escute. Há momentos decisivos que chegam como um despertar. Deus desperta José no meio da prisão para prepará-lo para o governo do Egito. Ele desperta Davi no deserto para moldá-lo antes do trono. Ele desperta Elias em uma caverna para restaurar suas forças. Assim também acontece conosco. O Senhor toca o interno para depois mover o externo. Nada começa do lado de fora. Tudo se inicia no território da alma. Napoleon Hill, um escritor conhecido por refletir sobre o potencial humano, observou que as adversidades carregam sementes de benefícios. Mas quando olhamos isso pela perspectiva espiritual, entendemos que Deus usa até aquilo que parecia contrário para produzir crescimento. Você pode ter enfrentado dificuldades e ter pensado que elas eram obstáculos definitivos. No entanto, no reino de Deus, cada luta é um instrumento pedagógico nas mãos do Criador. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Veja que promessa linda para esta noite. A paz que excede o entendimento. É essa paz que Deus deseja liberar sobre você, agora enquanto você acompanha esta mensagem. Respire comigo por um instante. Solte os ombros. Relaxe o rosto. Deixe o ritmo da sua mente diminuir. Deus está te ensinando a transitar do controle para a confiança. Muitas pessoas passam anos repetindo ciclos porque não aprenderam a descansar. Elas insistem em conduzir tudo com as próprias forças e se esquecem de que existe um pastor que guia nossas veredas. Em Provérbios 3:5 lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esta é a segunda citação bíblica que combina com o que estamos vivendo aqui. Confiança total no lugar do entendimento parcial. Você não precisa compreender tudo agora. Você precisa confiar. A noite é como um solo fértil. Enquanto o mundo dorme, Deus semeia destinos. Enquanto você pensava que estava parado, o Senhor trabalhava em silêncio a seu favor. Ele estava alinhando circunstâncias, preparando encontros, protegendo você de caminhos que poderiam ter te ferido profundamente. Muitas vezes, uma porta se fecha para que outra maior possa se abrir, e nós só percebemos isso depois que o tempo passa. Talvez você tenha dito: Deus se esqueceu de mim. Mas o Espírito te responde nesta hora. Ele estava apenas te amadurecendo. Nenhuma promessa divina é entregue verde. Deus respeita processos, Ele valoriza preparos, Ele constrói estruturas interiores para sustentar colheitas exteriores. Você está sendo reposicionado, meu irmão. E reposicionamento começa com entendimento espiritual,
com mudança de mentalidade, com uma nova forma de olhar para si mesmo e para o futuro. Antes de mover mares, Deus fortalece pés. Antes de alterar cenários, Ele renova esperanças. Por isso, nesta primeira parte do nosso encontro noturno, eu quero que você entenda algo muito profundo. Você não entrou em um tempo de retrocesso. Você entrou em um tempo de preparação para receber. O Senhor está despertando você para uma virada que já foi escrita no invisível. Antes de continuarmos, se esta palavra está te alcançando agora, e você pode transformar esse alcance em um ato concreto, curta este vídeo como sinal de que você concorda com a obra que Deus está fazendo dentro de você. Inscreva-se no canal Salmos da Noite para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua alma. E escreva nos comentários: eu recebo o que Deus preparou para mim. Voltando à nossa reflexão. Quando você curte e declara, você sela espiritualmente um entendimento. Não é apenas interação digital, é um símbolo, um pequeno passo humano que representa uma grande atitude espiritual. Agora respire novamente. Sinta o coração aberto. Deixe estas palavras funcionarem como um bálsamo. Deus está perto de você neste instante. Ele conhece seu nome, conhece sua história, conhece aquilo que você mais deseja e também aquilo que você mais teme. No Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa é a atmosfera do nosso canal e também a atmosfera desta noite. Um pastor cuidando do rebanho, um Deus amoroso preparando filhos para viver em plenitude. Você pode ter atravessado períodos em que tudo parecia desordem, mas Deus é especialista em transformar desordem em começo. Ele pega o caos do Gênesis e cria o mundo. Ele pega o nada e produz tudo. E quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Esta mensagem é o prenúncio de algo grande que começa com simplicidade, começa com silêncio, começa com uma decisão interior de não viver mais dominado pela ansiedade. Creia, antes que o impossível aconteça, Deus te ensina a descansar. Antes da grande mudança, Ele produz um grande despertar, e este despertar está acontecendo agora. Deixe o seu espírito ser tomado por serenidade. Você está em território sagrado, em uma noite de revelação. E quando a revelação entra, o medo sai. Quando o entendimento chega, o coração se firma. Isaías 40:31 nos diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Que promessa maravilhosa para quem aprende a esperar em fé. Você esperou, e Deus está renovando suas forças nesta hora. Portanto, guarde essa certeza. Algo está prestes a acontecer porque o céu decidiu te reposicionar primeiro por dentro. O externo apenas seguirá o que Deus já iniciou no seu interior. Durma hoje com essa convicção sendo formada. A virada começa agora. A matemática divina que transforma a dor em propósito. Nesta segunda parte da nossa conversa, eu quero caminhar mais profundamente com você pelos territórios do entendimento. O primeiro bloco foi um convite ao despertar. Agora, o Espírito nos conduz a olhar para trás com serenidade, para que possamos interpretar o passado de forma correta. Quase sempre, quando atravessamos dias difíceis, nossa tendência natural é avaliar a vida a partir do momento presente. Se estamos feridos, enxergamos tudo como ferida. Se estamos cansados, chamamos tudo de peso. Se estamos frustrados, rotulamos toda a trajetória como fracasso. Mas Deus não trabalha com rótulos humanos. Ele trabalha com processos espirituais. O Senhor nunca permitiu que você atravessasse uma tempestade sem que houvesse um aprendizado escondido dentro dela. Você pode não ter percebido, mas cada experiência que viveu até hoje foi como uma aula silenciosa, ministrada pelo próprio Espírito Santo. A escola de Deus funciona diferente das escolas da Terra. Na Terra, aprendemos primeiro e depois somos provados. Com Deus, somos provados primeiro para então aprendermos depois. Pense por um instante na sua história. Recorde quantas coisas aconteceram que você não planejou, quantos livramentos se manifestaram sem que você entendesse,
Quantas vezes um caminho aparentemente bom não deu certo e somente mais tarde você percebeu que, se tivesse dado, teria te afastado daquilo que realmente importava. Napoleon Hill falava sobre a semente do benefício equivalente. A Bíblia fala sobre a cooperação de todas as coisas, e entre a visão humana e a visão divina existe uma ponte chamada confiança. Deus estava presente quando você perdeu aquele emprego que parecia perfeito. Ele estava presente quando o relacionamento que você tanto valorizava se desfez. Ele estava ali quando você investiu tempo em algo que não prosperou. Ele estava ali quando você foi mal interpretado. Ele estava ali quando pessoas se afastaram. Ele estava ali quando a doença bateu na porta da sua casa. Ele estava ali quando o dinheiro ficou curto. Ele estava ali quando você orou por uma resposta e ela não veio no seu tempo. Ele estava ali em cada detalhe. O problema é que nossos olhos naturais são muito apressados. Queremos ver imediatamente. Queremos entender depressa. Exigimos clareza antes da hora. Mas o Senhor trabalha como um agricultor paciente. Ele revolve a terra, lança a semente, espera o tempo passar, protege o campo, envia chuva, envia sol, envia vento, e tudo isso acontece sem que o grão perceba. Assim também aconteceu com você. Enquanto você achava que nada estava mudando, Deus estava cuidando do grão da sua vida. Você não foi esquecido, você foi trabalhado. É necessário compreender que o céu possui uma espécie de engenharia espiritual. Deus vai encaixando acontecimentos como quem organiza peças de um grande quebra-cabeça. Nós vemos apenas uma peça por vez. O Senhor vê o quadro completo desde o começo. Aquilo que hoje te parece linha torta foi, na verdade, parte de um desenho perfeito que ainda não estava pronto para ser revelado. Por isso a Escritura nos traz uma palavra tão consoladora em Jeremias 1:5, quando Deus diz ao profeta: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Se Deus conhecia Jeremias antes mesmo de seu nascimento, também te conhecia em cada capítulo da sua jornada. Ele conhecia suas fraquezas, seus limites, suas inseguranças, seus sonhos, sua capacidade de suportar, sua necessidade de amadurecer. E justamente por conhecer você tão profundamente, ele decidiu conduzir sua história por caminhos que produzissem crescimento verdadeiro. O crescimento que vem da fé. Muitos dos que estão ouvindo agora passaram por ciclos parecidos. Existem pessoas que chegam à noite e sentem um vazio inexplicável. Elas tentam preencher esse espaço com entretenimento, com distrações, com redes sociais, com preocupações ainda maiores. Mas o espírito humano foi criado para encontrar repouso em Deus. Você só consegue dormir em paz quando entende que existe um Deus acordado cuidando de você. Deixe-me falar algo com muito carinho. Tudo o que você enfrentou foi temporário. Nada na sua vida foi definitivo além do amor de Deus. As derrotas que Napoleon Hill mencionava eram temporárias porque ele falava de perseverança humana. Mas as lutas que você viveu também foram temporárias porque Deus falava de perseverança espiritual. Você perseverou mesmo sem entender. Continuou avançando mesmo com medo. Manteve a integridade mesmo quando estava confuso. E isso tem um valor incalculável no reino de Deus. O valor do caráter moldado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não compreenderam o agir de Deus na hora em que ele estava acontecendo. Abraão não entendeu por que precisou esperar tantos anos por Isaque. Moisés não entendeu por que passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Ruth não entendeu que a perda do marido a conduziria para um casamento redentor. Esther não fazia ideia de que seu reposicionamento no palácio era para salvar uma nação inteira. Pedro não entendeu que negar Jesus seria parte da sua restauração futura. Paulo não compreendeu que o espinho na carne era instrumento de graça. Assim também você. O Senhor permite que algumas coisas parem para que outras mais profundas comecem. Permite que algumas pessoas saiam para que novas pessoas certas entrem. Ele encerra capítulos para inaugurar estações. Deus nunca tira algo sem ter coisa melhor para colocar no lugar. Mas o melhor de Deus nem sempre é mais confortável. Às vezes é mais maduro,
Às vezes é mais verdadeiro, às vezes é mais alinhado com sua missão. E a missão de Deus para você sempre foi te levar mais longe do que você mesmo imaginava. Quase sempre o coração humano entra em crise porque tenta administrar o futuro antes de administrar a própria alma. Queremos garantias externas sem antes desenvolver segurança interna. Mas quando Deus decide nos abençoar de verdade, Ele nos ensina primeiro a governar nossas emoções. A bênção verdadeira é poder de dentro para fora. Por isso eu quero colocar diante de você agora a primeira citação bíblica adicional deste bloco. Em 2 Coríntios 4,17 está escrito: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Veja que revelação poderosa. Tribulação momentânea produz glória eterna. Aquilo que você viveu como tribulação estava produzindo glória, maturidade e entendimento para o seu futuro. Nada escapou do controle de Deus. Talvez você tenha passado por noites em que se sentiu injustiçado. Pensou que Deus estava permitindo humilhação, mas o Senhor estava apenas te escondendo por um tempo para te exaltar depois. Jesus disse aos discípulos em João 13,7: o que eu faço, não sabes agora, mas entenderás depois. Esta é a segunda grande citação bíblica que combina perfeitamente com o que estamos refletindo. Entendimento depois do processo. O depois chegou para você. Agora, olhando com calma, você começa a perceber que Deus estava dirigindo seus passos, mesmo quando você não sentia direção alguma. Ele estava amadurecendo você para receber aquilo que pediu. Porque o que você pediu a Deus no passado exigia um coração mais forte do que aquele que você tinha. Deus nunca entrega vinho novo em odre velho. Você precisava se tornar maior por dentro para sustentar o que virá por fora. Por isso eu te digo nesta noite: não tenha vergonha das pausas da sua vida. Não se revolte contra capítulos difíceis. Não guarde mágoa das pessoas que saíram. Não alimente rancor das portas que fecharam. Tudo isso foi parte da condução divina para que você chegasse exatamente onde está agora. Em um território de clareza, território de colheita. Napoleon Hill acreditava no poder dos pensamentos. Nós acreditamos no poder do Deus que governa pensamentos e circunstâncias. Quando você aprende a descansar em Deus, até aquilo que era inquietação se transforma em instrumento de paz. Deixe-me convidar você outra vez a respirar fundo. Você não precisa lutar contra a sua história. Você precisa reinterpretá-la, olhar para trás com carinho e dizer: Deus estava comigo o tempo todo, porque estava mesmo. E se Deus esteve com você no ontem, estará muito mais com você no amanhã que começa agora. Esta noite é um divisor de águas espirituais. O Senhor está trazendo entendimento para que você possa entrar em um novo ciclo sem carregar pesos desnecessários. Ele te permite compreender para que você se prepare para viver realizações equivalentes aos seus sonhos. Você pediu coisas grandes ao céu, e Deus te tornou grande primeiro. Por isso guarde essa certeza, enquanto o sono começa a se aproximar dos seus olhos. Você está sendo conduzido pelo pastor da sua vida. E quando Deus conduz, até o impossível encontra caminho para acontecer. Durma com essa convicção sendo formada dentro da sua alma. A fé que nasce do coração sereno. Continuamos juntos nesta jornada espiritual, que começou no instante em que você apertou o play. Toda caminhada com Deus é progressiva. Assim como um rio que vai ganhando volume à medida que recebe novos afluentes, também o entendimento espiritual vai se tornando mais profundo enquanto permitimos que a palavra trabalhe em nós. No primeiro bloco, você foi despertado. No segundo, começou a compreender. Agora, nesta terceira parte, Deus te convida a fortalecer a decisão interior que sustenta todos os milagres. Existe uma grande diferença entre desejar e acreditar. O desejo é humano, a crença é espiritual. Muitos passam a vida inteira querendo mudanças, mas poucos alcançam o ponto sagrado em que o coração finalmente decide confiar. Deus não precisa de multidões para operar. Ele precisa de um único coração alinhado. Ele precisa de uma alma que diga com verdade: Senhor,
Eu creio. E é essa atitude que o Espírito está construindo dentro de você, nesta hora silenciosa. Você já percebeu que Deus trabalha com ciclos, mas talvez ainda não tenha percebido que Ele também trabalha com decisões. Há pessoas que ficam anos à beira do mesmo cenário porque não tiveram coragem de atravessar para o próximo capítulo. Elas oram por prosperidade, mas continuam presas à mentalidade de escassez. Pedem alegria, mas permanecem cultivando tristeza. Pedem direção, mas insistem em caminhar pelos próprios impulsos. Deus respeita a liberdade humana, porém honra profundamente aqueles que escolhem acreditar. Napoleon Hill falou sobre a derrota temporária, mas o Espírito Santo fala agora sobre a vitória permanente que nasce quando você se entrega. Entenda, meu irmão, você não foi trazido até aqui apenas para ouvir uma mensagem bonita. Você foi trazido para assumir uma postura nova diante da vida. Uma postura de herdeiro, uma postura de filho, uma postura de quem compreende que não carrega o mundo nas costas porque existe um Deus que governa todas as coisas. Jesus ensinava aos seus discípulos que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, a menor das sementes, mas que se torna a maior das hortaliças. Assim também acontece com sua fé. Ela começa pequena, quase invisível, mas cresce até se tornar uma árvore que abriga novas realidades. Deus está fazendo sua fé crescer como uma árvore interna, para que você possa repousar à sombra dela. Você pode estar vivendo um momento de dúvida sobre o que virá. E isso é natural. A dúvida visita todo o coração humano, mas ela não precisa se tornar morada. A fé é convidada a ocupar o lugar da incerteza. O Espírito te sussurra: confie. Confie porque Deus não te trouxe até aqui para te frustrar. Confie porque nenhuma batalha que você enfrentou foi maior do que a graça que te sustentou. Confie porque o impossível que você tanto espera só se torna possível quando você descansa no Senhor. A primeira citação bíblica deste bloco vem como um alicerce para sua alma. Em Hebreus 11:1 está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Veja que palavra poderosa. Certeza daquilo que se espera. Convicção daquilo que ainda não se vê. Deus está te conduzindo a esse território da certeza interior. Mais do que ouvir, você está sendo ensinado a receber. Você já parou para pensar que em muitos momentos da sua vida, o que te faltou não foi capacidade, mas confiança. Não foi talento, mas descanso. Não foi oportunidade, mas clareza espiritual para perceber o que Deus já havia colocado diante de você? Nesta noite, Deus está limpando as lentes da sua mente para que você enxergue com mais serenidade. Em Provérbios 16:3 lemos: Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Esta é a segunda citação bíblica que se integra ao tema. A entrega que estabelece desígnios. Quando você entrega, Deus estabelece. Quando você confia, o Senhor constrói. Quando você descansa, o céu se move. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são coisas, mas quem governa seus pensamentos é Deus. Por isso, a crença verdadeira não é apenas pensamento positivo, é pensamento alinhado com o Espírito Santo. Deus deseja que sua mente seja um instrumento de fé e não de medo. Você pode ter passado anos cultivando preocupações, mas a partir de agora, o Senhor te convida a cultivar convicções. Diga outra vez comigo agora pela perspectiva espiritual. Eu confio no processo de Deus, porque processo com Deus não é cadeia, é caminho. Não é atraso, é direção. Não é perda, é preparo. Quando você aprende a confiar, começa a perceber que até aquilo que parecia derrota era parte de um plano muito maior. Existe um movimento contínuo sendo iniciado dentro de você. Você não precisa mais correr com pressa. Deus vai te ensinar a caminhar com propósito. A caminhada da fé é diferente da corrida da ansiedade. Quem corre ansioso tropeça. Quem caminha em fé avança com segurança. Em Isaías 30:15 está escrito: Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Veja como essa palavra confirma o que estamos vivendo. Força que nasce da tranquilidade.
Deus não quer que você seja forte pela inquietação. Ele quer que você seja forte pelo descanso. O espírito humano muitas vezes tem medo do inesperado, mas Deus é o Senhor do inesperado. Aquilo que te assusta hoje já está sob controle dele. Você está sendo preparado para uma colheita que não caberia na versão antiga do seu coração. Deus expandiu você para que você pudesse receber aquilo que pediu. E aquilo que você pediu vai te encontrar. Você está sendo reposicionado para viver um novo ciclo de decisões firmes, decisões que nascem da clareza espiritual. Você começa a compreender que o céu dirige seus passos, estabelece seus caminhos e amadurece suas promessas. Deus amadureceu você para atravessar. Muitos chamam de fim aquilo que é apenas pausa, mas a pausa também é pedagógica. Ela te ensina a olhar para o futuro sem desespero. A maturidade espiritual consiste em saber que não precisamos entender tudo, apenas confiar em Deus enquanto Ele trabalha. Esta mensagem está transformando sua vibração interior. E quando a vibração muda, o cenário começa a se alinhar. O impossível se torna caminho natural quando o coração aprende a descansar. Por isso, nesta noite, você está sendo convidado a se tornar um herdeiro de convicções. Um filho que acredita antes mesmo de ver. Um servo que descansa antes mesmo de colher. Diga com voz mansa: eu sigo a voz de Deus. Porque você seguirá mesmo. O que vem pela frente será sustentado por decisões espirituais firmes. E as decisões firmes nascem de um coração sereno. Deus está te dando serenidade nesta hora. Feche os olhos novamente por um instante. Sinta o ar entrando e saindo. Deixe a alma descansar. Você não precisa temer. Você precisa apenas crer que Deus governa seus passos e que o impossível está sendo construído a partir de agora. Esta é a decisão pastoral que sustenta milagres. Durma com essa convicção sendo regada dentro de você. O campo limpo antes da colheita. Cada noite da nossa vida é como uma página em branco onde Deus escreve em silêncio. Você já percebeu isso ao longo desta mensagem? O Senhor trabalha enquanto descansamos. Ele age nas camadas profundas do ser humano, lá onde ninguém consegue alcançar. E este bloco é para que você reconheça a estação espiritual em que se encontra agora. Uma estação muito parecida com o momento que antecede a colheita de um grande campo. Quando um agricultor se prepara para colher, ele primeiro organiza o terreno. Retira pedras, arranca ervas daninhas, limpa aquilo que poderia impedir o florescer das sementes. Quem observa de fora pode imaginar que a limpeza é destruição. Mas quem entende o processo sabe que limpar o campo é sinal de prosperidade chegando. Deus está fazendo isso com você. Ele está retirando pesos desnecessários, lembranças que já não combinam com o seu futuro, estruturas emocionais antigas que não sustentariam o que virá. Talvez em algum momento da sua jornada, você tenha se assustado com as mudanças repentinas, com cenários que foram alterados sem aviso, com ciclos que se encerraram quando você ainda queria insistir neles. Mas Deus é o Senhor dos ciclos. Ele sabe exatamente quando algo cumpriu seu propósito. Napoleon Hill falava que a derrota temporária é apenas um passo para o sucesso. Na vida espiritual, a limpeza temporária também é apenas um passo para uma colheita equivalente. Você não está sendo ferido por Deus. Você está sendo reorganizado por Ele. Em Mateus 9,17, encontramos uma citação preciosa para este tema. Nem se põe vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odres novos. Veja como a palavra confirma o que você está vivendo. Deus te tornou um odre novo para receber vinho novo. Aquilo que parecia desconfortável era apenas parte da renovação divina. Muitas vezes nos apegamos a coisas e pessoas além da conta. Mas o céu trabalha com liberdade. Deus deseja que você seja livre para viver o novo tempo. Livre de culpas, livre de mágoas, livre da necessidade de controlar tudo. A honra que vem de Deus é completa, mas exige um coração preparado. Ele preparou você através de desertos emocionais, através de esperas silenciosas, através de mudanças que pareciam impossíveis de suportar. E você suportou. No Salmo 126:5 está escrito: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria.
Esta é a segunda citação bíblica que ilumina nosso entendimento nesta hora. Você semeou com lágrimas, e Deus está te conduzindo para uma colheita com alegria. Nada do que você derramou foi desperdiçado. Cada gota de dor se transformou em rega espiritual. Napoleon Hill dizia que o benefício equivalente nasce do que parecia caos. A Bíblia nos diz que o bem equivalente nasce da cooperação de todas as coisas. Deus não trabalha com matemática humana, mas com matemática divina. Ele vai ajustando o tempo, os cenários e as circunstâncias para que tudo se alinhe no momento certo. E o momento certo começa quando você reconhece que já está pronto. Você passou por desertos, mas eles te ensinaram a depender de Deus. Passou por ausências, mas elas te ensinaram a valorizar presenças verdadeiras. Passou por incertezas, mas elas te conduziram a buscar a direção do Senhor. Passou por derrotas aparentes, mas elas moldaram o seu caráter. E agora Deus te permite olhar para trás sem peso algum e dizer: eu entendo por que precisei passar por isso. Você entende por que Deus limpou o campo. Muitas promessas ficaram guardadas no coração de Deus, esperando apenas um detalhe: o seu amadurecimento. O Senhor nunca atrasou nada na sua vida. Ele apenas respeitou o tempo necessário para te tornar capaz de receber. E receber é uma atitude espiritual muito profunda. Receber significa reconhecer que Deus é a fonte, que Ele é o provedor, que Ele é o pastor que conduz nosso destino para águas tranquilas. Em Jeremias 29:11, lemos que Deus tem pensamentos de paz para nos dar o fim que esperamos. E este bloco é exatamente isso. O entendimento de que o fim que você imaginava não era o final da história, era apenas a conclusão de um ciclo antigo. Agora, um novo se aproxima. Você não precisa correr atrás do que é seu. O que é seu virá por atração divina. A mente do herdeiro aprende a fluir, o coração do filho aprende a descansar. E quem descansa em Deus, vê o impossível se aproximar com leveza. Respire novamente, meu irmão. Sinta o corpo mais calmo do que quando começou. O Espírito está te preparando para reconhecer que tudo que foi tirado do seu caminho era apenas parte da limpeza do terreno. Deus limpou para que você pudesse florescer. A colheita exige campo limpo, e o seu campo está pronto. Por isso não duvide. Deus está sussurrando ao seu coração que o novo tempo se aproxima. E quando ele se aproxima, traz consigo honra, alegria e plenitude. Durma hoje com essa certeza. O Senhor está organizando o terreno da sua vida para que algo grande aconteça. A certeza de que está feito. Chegamos juntos ao último trecho desta mensagem, como quem alcança o alto de uma montanha depois de uma longa travessia. Você começou este vídeo talvez com o coração inquieto, com a mente acelerada, com perguntas que pareciam não ter resposta. E agora, você está aqui mais sereno, mais leve, mais consciente. Esse é o primeiro grande sinal de que Deus realmente falou com você nesta noite. Quando o Senhor deseja mudar a vida de alguém, Ele começa soprando paz. Ele acalma as águas interiores. Ele reorganiza pensamentos, sentimentos e expectativas. E é exatamente isso que aconteceu ao longo destes minutos sagrados. O Espírito te conduziu por uma estrada de entendimento progressivo para que você percebesse que não estava abandonado. Você estava em processo, e todo processo com Deus tem um destino certo. Napoleon Hill escreveu que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas o céu nos ensina algo ainda mais profundo. Aquilo que o coração entrega a Deus, Ele faz florescer. Você entregou sonhos, desejos e projetos ao longo da sua caminhada. E Deus os recebeu, guardou e amadureceu. Ele nunca esqueceu nada do que você falou em oração. Em 1 Pedro 5,7, encontramos uma palavra muito preciosa para este momento. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja como essa primeira citação bíblica ilumina a sua alma agora. Deus cuida de você quando você lança a ansiedade sobre ele. Nesta noite você lançou. E porque lançou, pôde receber entendimento. Receber é uma atitude espiritual. Você pode ter passado muito tempo tentando fazer tudo acontecer com as próprias mãos.
tentando antecipar cenários, controlar resultados, sustentar relações, empurrar portas que ainda não eram suas. Mas Deus te reposicionou para que você entendesse que o impossível não depende do seu esforço, depende da sua fé. Quem caminha pela fé descobre que Deus age sem improviso algum. Ele possui um relógio perfeito, um plano completo, uma engenharia silenciosa que transforma cada detalhe da sua vida em instrumento de glória. E esta é a noite em que você finalmente compreende isso. No Salmo 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Esta é a segunda citação bíblica que combina perfeitamente com o encerramento desta mensagem. Deus tudo fará quando existe entrega e confiança. Você entregou, você confiou. Agora, apenas viva. Creia com muito carinho no que vou te dizer. O ouro da sua vida foi lapidado, o caráter foi moldado, as estruturas internas foram fortalecidas. Deus limpou o campo emocional para que você pudesse florescer sem medo do futuro. Você não está mais no tempo de repetir ciclos antigos. Você entrou no tempo de atravessar para novas realidades, realidades que você mesmo chamou de impossíveis. Mas para Deus, impossíveis são apenas oportunidades esperando a hora certa. A partir desta noite, você não precisa mais temer mudanças repentinas, porque o Senhor te ensinou a reconhecer que toda mudança com Deus é para te honrar. Ele está prestes a fazer você colher aquilo que foi plantado em lágrimas, em espera e em silêncio. Você começou este vídeo como alguém cansado e termina como alguém convocado. Convocado a viver um novo capítulo da sua história. E quando esse novo capítulo se abrir, você se lembrará destas palavras. Deus te trouxe até aqui para te preparar para receber. Receber alegria no lugar da tristeza. Receber direção no lugar da dúvida. Receber prosperidade no lugar da escassez. Receber pessoas certas no lugar das relações forçadas. Receber portas novas porque agora você consegue reconhecer oportunidades com clareza espiritual. Jesus disse que entenderíamos depois. O depois chegou. Você entende agora, meu irmão, que nada foi desperdício, nada foi atraso, nada foi derrota definitiva. Tudo foi momentâneo e pedagógico nas mãos do pastor da sua vida. Deus amadureceu você para que você pudesse sustentar aquilo que vem. Aquilo que vem vai te honrar. Em Romanos 15:13 está escrito: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença. Esta citação reforça que Deus te enche de gozo e paz quando existe crença verdadeira. E a crença verdadeira foi regada nesta noite através desta palavra. Você está pronto para o milagre. E antes de encerrarmos completamente este roteiro, eu quero falar mais uma vez ao seu coração de forma muito direta e prática. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu o coração aquecido e reposicionado por Deus, eu te convido. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que você ama e que também precisa entender que o impossível acontece quando Deus decide. E escreva agora nos comentários: está feito, eu recebo o que Deus preparou para mim. Voltando à nossa despedida, durma hoje em paz. Durma sabendo que Deus falou com você antes mesmo que algo acontecesse. O céu te trouxe revelação porque a promessa já foi ativada. Quando Deus envia entendimento, é porque o milagre já está a caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine sua vereda. Que fortaleça seu coração. Foi um privilégio estar com você nesta noite, através desta palavra profundamente espiritual e humana. Feche agora os olhos com serenidade. O impossível começa com a paz interior que você recebeu aqui. Fique com Deus. Tenha uma boa noite. Até o próximo vídeo.